Gama, vamos primeiro ver um clipe que resume aquilo que foi o dia 21 e depois voltamos para a tua observação. Ah ouais. Tá de maneiro. É Joe. Aí o time, rapaz. Time, não pode. Moçambique, nossa terra gloriosa, Pedra, pedra, construiu um novo dia, milhões de braços, numa só força, ó pátria amada, vamos crescer. Numa marcha pacífica, eles retiram balas de verdade, são balas verdadeiras. Isso é uma bala verdadeira. Bala verdadeira. O povo está ali, está fugindo. Podem ver, são balas verdadeiras, balas verdadeiras. Exatamente. E o povo está desarmado, como podem... Alô pessoal, aqui está a acontecer coisas tristes mesmo. O helicóptero está a sobrevoar aqui a zona. Este aqui foi lançado através do helicóptero da polícia, né, e caiu dentro daqui da minha casa, assim como na casa dos vizinhos. Então há famílias aqui a desmaiarem. Yeah. Então, essa é a parte triste, negativa, muito negativa da parte. Está a ver o helicóptero? Estão a ver? Estão a ver? O helicóptero só está a sobrevoar e a lançar essa brincadeira aqui nas casas. Isso é mau. Eu tenho uma vizinha que desmaiou, a senhora, desmaiou. Nós passamos mal aqui. Está aqui, isto aqui. Então, eu penso que a polícia, não sei, quem está a dar ordens, deve dar a segunda ordem para pararem com isso. Porque há muita gente que vai perder a vida, né? Culpa da polícia. Há muita gente que está a passar mal, conforme disse, nós também passamos mal aqui. Está a perceber, né? Então nós temos que ver isso. Estamos esperando um caos aqui a acontecer. É isso aqui, gás. Eu nem conhecia isso, mas infelizmente conheci hoje. Então, Gama, esta é a situação que se viveu ontem e está aí um dos cartazes da população, dos jovens. Eu não votei Frelimo, o povo no poder. Portanto, Gama, como é que viste o dia de ontem em Moçambique? Olha, o que acontece em Moçambique não difere muito daquilo que verificamos em Angola. Até parece que um copia o outro em tudo. A polícia também, quando fala que é vandalismo. Há imagens que nós vimos aí de pessoas a destruírem um posto de eletricidade. Não sabemos se é infiltrado dos serviços de segurança ou dos serviços policiais do regime de Moçambique, para depois dizer que é vandalismo da população. E este ato, antes de acontecer esta marcha, antes das pessoas estarem aí, a polícia já lá estava, já tinha cercado a casa do Mondlane, usaram
essas balas verdadeiras, gás contra o candidato. ah, Como dizia, é igual o de Angola. E o que é que a malta, o que é que deu para perceber aí? Há uma imagem do Mondlane a dar entrevista e a polícia a tirar o gás lacrimogéneo contra aquele local onde ele estava. O que nos põe a pensar é que é uma polícia não republicana. Não republicana por quê? Porque ela não vê, ela sabe que quem vai ganhar é a Frelimo. Nas urnas ou não, ele sabe que o próximo presidente vai ser o da Frelimo. Se fosse uma manifestação do candidato da Frelimo, a polícia não se comportaria desta forma. Por quê? Porque ela sabe que seria depois castigada. O comandante que esteve à frente da operação. Mas aí não. Ele faz isto contra o Mondlane. Porque ele sabe não, que ele não vai ser o meu comandante em chefe. O polícia deve olhar para o Mondlane como seu futuro comandante em chefe. E a partir deste momento, passar a respeitá-lo. Porque isto não acontece assim, porque a polícia tem ainda, ela tem um sentimento partidário, ela olha para, ela se revê e se sente parte da Frelimo. Portanto, a Moçambique também precisa de despartidarizar as suas instituições, precisa despartidarizar a polícia popular de Moçambique. É isto que ela mostrou, que é partidária. É Nas ações partidária. o Chapo nunca reclamou de, nos seus comícios ou nas suas andanças, a polícia estar ali a reprimir. Esta manifestação foi convocada e de forma aberta, não foi para tomar o poder. Foi uma manifestação para provar, para exprimir repúdio contra as irregularidades que estão a se cometer. Mas a Frelimo não permite isso. Por quê? Porque o povo a ir para a rua vai mostrar o poder de mobilização do Mondlane. E ela não quer mostrar isso. Ela está numa luta que vai ter que mostrar que o Mondlane não tem poder, que o Mondlane perdeu as eleições de verdade. Então, Não, mas daí que ela agora, calma. proíbe, impede as pessoas de irem às ruas. Agora, eles estando a impedir as pessoas irem para as ruas, não acreditas que também não valerá, não é que não valerá nada, mas é muito perigoso para o governo da Frelimo, porque até o secretário-geral das Nações Unidas, não é? Fez declarações, digamos, dizendo que houve fraude nessas eleições. Então, o governo moçambicano, por que que continua a insistir em querer divulgar resultados falsos? Este ato que vimos ali do Mondlane, que foi interrompido a fazer entrevista, e depois, menos mal que houve este cidadão que filmou do plano alto, que não havia um grupo de pessoas ali em posição a fazerem sei lá o quê. Estava a dar entrevista e era um grupo ínfimo. O porquê lançar lacrimogéneos a estas pessoas? É um ato antidemocrático, é um ato criminoso, é um ato de crime contra a humanidade. Digamos, vejamos para este cartaz. E porque até o jornalista moçambicano, o Luís Nhachote, escreve uma carta aberta ao presidente Nyusi a perguntar o porquê que o presidente não se pronunciou até agora, por exemplo, pelo assassinato, não é, dos dois cidadãos moçambicanos. Por um simples acidente, segundo a carta do Luís Nhachote, por uma simples um simples acidente não mortal de viação e trânsito, o presidente até portanto, movimentou-se, foi até o hospital. Agora, duas pessoas, duas figuras tão importantes da política, da praça política moçambicana foram barbaramente assassinadas. O presidente até agora não disse nenhuma palavra. O Chapo não disse nada. E aí estão os resultados. Matem-nos como todos
somos todos oposição, matem-nos. Portanto, Gama, o que é que se pode dizer aqui? É, o Nilce não tinha prestado atenção que ele também não teria se pronunciado. Vimos a nota de repúdio do Chapo e, Uhum, uma coisa que chama atenção é que o Chapo faz a sua nota de forma independente. e Não não faz como como secretário, candidato da Frelimo. isola-se da Frelimo. Hum, Com quem diz isto, não sei se é ou não a Frelimo, mas eu pessoalmente não concordo. Ele isola-se da Frelimo e faz a sua nota pessoal. uhum. Então, ainda não vimos uma declaração da Frelimo. Se calhar deve haver, ou do seu presidente, a condenar. Mas o Chapo antecipou-se logo, fez. Ele Uhum, poderia ter deixado até a Frelimo fazer e ele depois também poderia fazer a título pessoal ou a nível da sua candidatura. Mas ele antecipou-se fazer sozinho. uhum, uhum. Portanto, o Chapo E, aqui. aliás, vamos Uhum, fazer um pulo. uhum. Toda a comunidade internacional condenou os assassinatos que ocorreram em Moçambique. A ONU, União Europeia, Estados Unidos, os partidos da oposição em Angola, Bloco Democrático, UNITA, Ordens dos Advogados de Angola, mas não se viu uma nota de condenação do MPLA. Pois, nem o O MPLA MPLA, não nem condenou a essas Frelimo. mortes. Hum. Nem o MPLA nem a Frelimo condenaram essas mortes. Agora aqui, Gama, por como estamos a falar, também tocamos o ponto internacional. É aqui onde vem uma pergunta que se estava a fazer em Angola. O tumulto que estava em Angola pela visita do Joe Biden era aquela. Como é possível Joe Biden vem reforçar relações, não é, de cooperação com um regime que não a tem, não é, que não presta atenção nos direitos humanos, não se preocupa com o mal-estar da população, com as mortes arbitrárias e por aí fora. Como é que os americanos... Agora, esta situação de Moçambique, o governo americano se exprimiu. Gama, isto podemos também colocar no quadro da hipocrisia internacional? Os Estados Unidos prestam, com relação a Angola, prestam uma atenção totalmente diferente. No estado, em Moçambique, ou melhor, com relação a Moçambique, jogando os dois países, em Moçambique eles prestam atenção aos direitos humanos, mas Angola não. Em Angola eles fizeram uma opção, que é de não incomodar a Angola ou o governo de João Lourenço em questões dos direitos humanos, produzem os relatórios anuais em que pontuam e fazem referências a violações e restrições, limitações às liberdades fundamentais de cada um, mas não tomam uma posição, porque eles estão num namoro com Angola à volta do projeto corredor econômico do Lubito, que eles muito precisam, e enquanto está essa lua de mel, eles preferiram deixar assim o povo angolano a sofrer e a ser maltratado. E com isso até ao ponto de o Biden, os presidentes dos Estados Unidos que são rigorosos, que não visitam assim com facilidade países onde impera regimes autoritários, mas abriram uma exceção a irem Exceção. para Angola com esta viagem. O Biden foi para a Alemanha, que é um país democrático, e guardou para mais tarde a viagem para Angola. Ele também poderia ter ido já agora, ele na Alemanha não demorou, nem fez 24 horas, se não estou errado. Ele poderia ir rapidinho também para Angola, mas não fez. Ele sabe que está diante de um país com um regime autocrático e, se Uhum. for, pode também prejudicar a campanha da Câmara. Os republicanos podem depois atacá-lo dizendo que visitou um país onde violam os direitos humanos, um país
que há limitações das liberdades, um país que estão a aprovar constantemente leis contra as ONGs, leis contra que permite leis repressivas, e ele indo para novembro, é novembro ou dezembro? Novembro, né? Dezembro, ele novembro. quer viajar em dezembro. É dezembro. Indo para dezembro, já passou as eleições, já podem lhe criticar, já não há efeito nenhum. É isto, quer dizer, é complicado, é complicado. Gama, vamos concluir essa parte de Moçambique com 2 clipes onde Mondlane, quando é pegue de surpresa enquanto estava a dar a entrevista e a explicar o porquê que ele não esteve a tempo e hora de manhã, e de repente chegam os lacrimogéneos. E depois o follow-up, ele pronunciou-se já depois de se repor, depois de consultar os seus principais conselheiros e definiram a nova estratégia do que é que será nos próximos dias. Mas vamos começar com o clipe onde ele foi pegue de surpresa. Daquilo a que assistimos há pouco aqui? Bom, neste momento eu tinha que partilhar convosco que eu tive uma situação em que não estive na hora da concentração às 9 horas, porque eu tinha um contingente policial na minha casa que não me queriam permitir que eu saísse. Então eu tive alguma dificuldade em ter as primeiras estatísticas, vim praticamente 30 minutos depois da hora marcada para o início da marcha. Ainda vou fazer uma avaliação com os meus conselheiros dentro de 1 a 2 horas, mas o que posso dizer é que neste momento, aquilo que são os nossos objetivos, posso dizer que nós alcançamos estes objetivos a 90%. Porque o primeiro objetivo, o objetivo primordial, era a greve geral. A greve geral, que era a suspensão da atividade laboral em todo o setor público e privado. Isso aconteceu de forma a 95%. A segunda parte era uma parte complementar que tinha a ver com manifestação de repúdio, com dísticos, com cartazes relativamente ao assassinato bárbaro do Elvino Dias. Esta é que é a parte que a polícia impediu, porque essa era a parte pública, mas a parte da suspensão laboral, que dependia da vontade particular de cada pessoa, foi um grandíssimo sucesso, posso dizer assim, porque 95% da atividade laboral no país está suspensa por aquilo que eu recebi. Agora, o que estou agora... não tinha informações de feridos, nem de detidos? Já tem alguma não tenho. Daqui a pouco vou fazer uma live, dentro de 2 horas, eu tenho que falar com o país inteiro, são 11 províncias, temos 11 coordenadores nas províncias, daqui a pouco eu vou entrar em contato com ele. Aqui que está mais tiros ainda. Sim, está a ser lançado gás lacrimogéneo nesta altura para o local onde se encontram os jornalistas e também Venâncio Mondlane. É um gás lacrimogéneo de grande intensidade, portanto deverá ser difícil manter-nos por aqui. Pronto, não há mais condições, vamos ter de dispersar. Portanto, eu tive que cortar, na edição dessa imagem, tive que cortar, e houve mesmo explosão. O jornalista português falava e via-se o lacrimogéneo. Portanto, aquela imagem que vimos primeiro era esta situação, eram jornalistas, e isto é um crime. Mesmo se fosse em âmbito de guerra, isto é classificado em crime de guerra, porque o jornalista não pode ser alvejado. Está a fazer o seu trabalho, está a fazer a cobertura e deve informar a opinião pública em geral. Vamos no segundo vídeo de Mondlane. O lema da nossa manifestação, porque no primeiro dia 21, o lema da nossa manifestação era greve geral contra os resultados falsos da CNE. Esta luta continua, mas essa nossa segunda etapa vai ser diferente. O lema da nossa manifestação nacional vai ser uma manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogéneo e balas verdadeiras contra um povo desarmado e indefeso. Volto a repetir. O lema da nossa manifestação, que vai começar na quinta-feira, a partir das 0 horas do dia 23, ao entrarmos no dia 24, na transição de 23 para 24, às 0 horas, o lema vai ser manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogéneo
e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso. Penso que vocês já apanharam o lema. Ponham isto nos cartazes, ponham no status que queremos acabar com os raptos. Eu tinha dito, em menos de um ano nós acabávamos com os raptos. Se eu estivesse na presidência, se não houvesse esses roubos de votos como querem fazer, havia de resolver na presidência. Mas como estão a roubar os votos, agora vamos resolver com o povo. Vocês vão ver, aqui estamos a começar. Com um povo bem organizado, nós acabamos com os raptos. É por isso que estou a dizer que agora o nosso lema vai ser esse. Manifestação nacional contra raptos, sequestros, gás lacrimogéneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso. Portanto, Gama, tens a palavra. Bom, o online faz aqui um ensaio, que ele diz que vão para as ruas na quinta-feira, dia 23, e depois haverá uma outra segunda vez. Nós entendemos que o governo também da Frelimo, ele está a ver que este ensaio é para depois dos dias em que forem anunciados os resultados, haver uma posição. Suponhamos se a polícia permitir que estas manifestações ocorram, e ela se não usar violência, assim que saírem os resultados adulterados, o povo sai às ruas novamente sem problema. Quando ela usa repressão, é já para amedrontar. Quer dizer que nós estamos a fazer isso agora. Se no dia em que saírem os resultados alguém tentar se manifestar, nós vamos fazer pior. Então, a polícia tem necessidade de fazer essa demonstração de violência para mostrar o que é que eles vão fazer mais à frente. Eu penso que agora estão num braço de ferro entre o Mondlane a coisa agora aqueceu, Gama. Exatamente. A coisa agora vai o aquecer. Regime. Mas também a polícia Moçambique deve lembrar, se ocorrerem mais mortes, as pessoas não vão ter medo e o regime o poder pode ir para a rua. Porque já houve 2 mortes que chocou o país e chocou o mundo inteiro. Mas uma segunda morte... Sem falar dos feridos graves. Há uma moça que está ferida, mas parece-me que já está... Deu sinais. Ferida naquele assassinato. Agora, houve ontem, Gama... Gama, houve ontem... eu passei aqui um vídeo para aqueles que já consumiram bem o vídeo completo, viram que houve um momento aí que aparece um carro blindado que lança como é que chama? Lomotov, ou como é que chama aquilo, não é? Lacrimogêneo. Só que não se sabe se era uma granada lacrimogênea ou então era algo para, portanto, matar, porque aquilo atingiu no jovem que estava de camisola verde. O jovem cai e os outros fogem, mas os corajosos, para não deixarem um amigo no terreno, voltam, existe todo filmado que mostram, e o jovem, portanto, estava moribundo. Não conseguia levantar, tanto sangue espalhado no chão, e o jovem não era daqueles, talvez, que estavam a afrontar a polícia. Ele estava muito calmo, tranquilo, estava a passos tranquilos. Era bairro dele. Está no bairro dele, está no beco dele, quer ir para casa e lhe atingem de costas. Portanto, são episódios que ficam registados e se, por exemplo, houver não sei se haverá as organizações não governamentais da sociedade civil moçambicana poderão fazer causas ao governo moçambicano, Gama. Isto seria possível, em que iriam relatar todos esses factos. E o povo está a ver. Sim, estamos numa era das redes sociais,
tudo o que acontece, as pessoas hoje têm os telefones, vão filmando, por mais que se queira adulterar a versão, aliás, tanto do lado da polícia como do lado da população, hoje todas essas operações são filmadas. A polícia hoje, aliás, não é de hoje, sempre que há uma operação de polícia, uma operação de, de inteligência, os agentes do Estado têm que filmar para depois fazer gestão da parte política. Por exemplo, vê uma morte do Bin Laden, ela foi filmada. Uhum. Ela foi filmada, passou o presidente, a antiga secretária de Estado estavam ali na tela a assistir. Para quê? Para eles terem a certeza do que aconteceu. Se amanhã alguém disser não, Bin Laden morreu desta forma, eles sabem que não é verdade, sabem como ele morreu porque eles assistiram. A morte do Savimbi é capaz de ter sido também sido filmada, que é para o comandante em chefe ver como é que morreu. Então, a polícia também, mesmo em Angola, quando os nossos revuos iam para as ruas se manifestar, houve uma altura que a polícia, ela própria também, filmava para poder depois se defender se houve excesso ou não. Se há ocorrência de excesso, ela depois sabe como fabricar uma versão para deturpar, para deturpar e ser consumida. Então, em Moçambique, é provável que a polícia de Moçambique também esteja a filmar, mesmo que não esteja a filmar, há sistemas hoje de câmaras também em Maputo, de câmaras de filmar pública, Pois, pois, pois. que Ok. permite depois. Ok, Gama. A situação de Moçambique é aquela, nós estamos sempre atentos, vamos continuar a acompanhar a situação de Moçambique. Caros amigos de Moçambique que estão a nos acompanhar, estejam ligados. Durante a semana nós vamos continuar a trazer atualizações e o nosso povo também, o nosso público habitual do Bem-Aja, Angola e a diáspora em geral, continuem a nos acompanhar.